Fala pessoal, tranquilo? Força Máxima 2020. Vamos lá, vamos iniciar uma aula aí do módulo 4, Matemática 3, terceira série. O assunto que nós vamos trabalhar é um assunto recorrente em concursos, visto aí no 8º ano, mas com certeza passando tanto tempo você ainda não deve lembrar de todas as regras. Mas o assunto que nós vamos trabalhar são os produtos notáveis, Eles se encontram lá na nossa apostila, página 701 e também a 702. O que nós vamos ter que lembrar? Eu evitei colocar nomes para não me estender muito, mas eu vou falar o nome de cada item e vou fazer alguns exemplos, algumas regrinhas, que a gente aprendeu lá no 8º ano e talvez a gente não recorde, mas vamos lembrar agora e executar isso aí da melhor forma possível. Bom, vamos ver. O que são esses produtos notáveis? São aquelas multiplicaçõezinhas que também nós conhecemos como distributiva, Então ali nós temos, na primeira colocação, no primeiro exemplo, nós temos o quadrado da soma de dois termos. Esses dois termos se encontram dentro do parênteses, adicionados e com o expoente, Então, é tradicional que a gente faça o quê? Coloque o expoente 2 no A e no B e some os resultados. Mas não pode ser feito dessa maneira, Então, esse tópico 1 aí, dos produtos notáveis, fala do quadrado da soma de dois termos. Resulta em que, Você vê que de azul já está resolvido, está escrito assim, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Também conhecido como o primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí o que eu fiz? Coloquei embaixo como ficaria essa multiplicação. Ao quadrado, o que significa, O que significa esse ao quadrado? É esse termo dentro do parênteses se repetindo 2 vezes. Ele aparece 2 vezes na multiplicação. Como é que ele fica? Ele fica ali, um do lado do outro sendo multiplicado, para gerar um produto. Como é que fica esse produto? Esse produto fica da seguinte forma. Vou botar a caneta, ela vai passar na frente um pouquinho, mas depois vocês vão ver como é que vai ficar. Ficaria assim: primeiro termo com primeiro termo com segundo com primeiro, segundo com segundo. Então ficaria A vezes A ao quadrado, A vezes B mais AB. B vezes A ordem dos fatores não altera o produto, então para facilitar vou colocar AB. E B vezes B, B ao quadrado. Pode ver que parece muito, As pontas parece já a resposta, mas esse 2AB aí, de onde surgiu? Surgiu daqui, AB mais AB. Então, A ao quadrado, 1 mais 1, 2, 2AB mais B ao quadrado. Show? Beleza, vamos prosseguir. Botei ali com 2 letrinhas, mas agora nós vamos fazer de fato aí com números e letras, Então vamos lá. 2x mais 1 ao quadrado. Podemos fazer assim também, de outra maneira. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Por que eu boto sempre entre parênteses? Porque esse segundo termo, ou esse primeiro termo, ele pode ser negativo. E lembrando que na multiplicação de sinais iguais sempre dá positivo. Então vamos lá. 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x ao quadrado. Então 4x ao quadrado, mais 4x, mais 1. Show de bola. E aí? Fácil, Então vamos prosseguir. Vamos subindo isso aí. Vamos lá. Segundo tópico. Quadrado da diferença de dois termos. Repara que é muito parecido com o primeiro. O primeiro tem o quadrado da soma e tem um sinal positivo aqui, no termo do meio. Repara que no exemplo 2, a diferença, o quadrado da diferença de dois termos, nós temos o sinal negativo aqui, Por que será que ele aparece? Vamos ver? Então ficaria assim: primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, segundo ao quadrado. Por que deu positivo aqui? Vamos lá. Vamos fazer pela distributiva, porque pela regrinha você vai entender.
primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. A ao quadrado, positivo com negativo, menos AB, negativo com positivo, menos AB, negativo com negativo. Vamos lá? B ao quadrado, isso aí, positivo. Nós temos dois termos aqui de mesmo sinal. Então vamos lá. A ao quadrado, repete o sinal, 2AB mais B ao quadrado. Tranquilo? Então esse é quadrado da diferença de dois termos. Ok? Vamos lá. Coloquei um exemplo aqui trabalhando com números e letras. Vamos lá. X. Vamos fazer pela regrinha de cima? Vamos usar essa regrinha aqui. Primeiro termo ao quadrado. Vou usar o mais, hein? Presta atenção, hein? Mais 2 vezes o primeiro, vezes, respeitando o sinal, o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Repara que eu repeti o sinal negativo, tá vendo? Porque o sinal negativo está pertencente ao segundo termo. Então, vamos lá. X ao quadrado, positivo com negativo, negativo, menos 4xy, menos com menos mais 4y ao quadrado. Diferente, né? Um pouquinho do outro, mas também ficou legal. Show? Tranquilinho? Então fizemos o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos. Agora vamos para o tópico 3, onde nós temos a diferença de quadrados, também conhecido o produto da soma pela diferença. Então aqui eu coloquei A mais B vezes A menos B. E aí me resultou em A ao quadrado menos B ao quadrado, também conhecido como o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos ver por que chegou a essa situação? Vamos fazer a distributiva aqui no que já está pronto. E aí eu vou colocar uma setinha aqui para a gente dar prosseguimento. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, respeitando o sinal, segundo com primeiro, só vou mudar a ordem dos fatores aqui, e segundo com segundo, respeitando o sinal, positivo e negativo. Olha o que aconteceu. Esses dois termos do meio aqui são simétricos, são opostos, né? Então nós vamos eliminá-los. Morreu. O que sobrou? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, conhecido como diferença de quadrados. Coloquei um exemplo aqui. Vamos trabalhar então com esse exemplo? Vamos lá. Vamos fazer a distributiva. X ao quadrado menos 3xy, mais 3xy. Não, que menos 3 nada, Timóteo. X ao quadrado. Isso aí, mais 3xy. Menos 3xy, desculpa aí, galera. É a hora. Menos 9y ao quadrado. Show de bola. Ó, os termos centrais aqui são opostos. Então, podemos eliminá-lo. O que sobrou? X ao quadrado menos 9y ao quadrado. Fechou. Então, estudamos quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e diferença de quadrados, também conhecido como o produto da soma pela diferença. Tudo certo? Deu para ver aqui, ó, resolvido no finalzinho. Tudo beleza, né? Podemos então caminhar para um outro exemplo. Vamos caminhar para outro exemplo? Espero que você não tenha ficado com nenhuma dúvida. Se tiver, volta o vídeo aí e tira suas dúvidas. Vamos lá. Tirar o papel aqui e vou tapar o que não é necessário ainda. Vamos lá. Temos lá um quarto exemplo. Esse quarto exemplo está trabalhando o quê? É o Steven, né? O método Steven. Ele vai trabalhar o termo comum, o termo em evidência, tá? Então, repara só, eu fiz a distributiva, primeiro com primeiro,
primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Mas você não está vendo isso claramente. Você está vendo aqui, ó, x ao quadrado e AB. Isso você está vendo. Mas de onde surgiu essa situação aqui? Repara, eu vou fazer a distributiva dos termos e você vai ver que esse x é comum, é um termo comum a esses dois elementos aqui somados. Vamos fazer então? X vezes x, x ao quadrado. X vezes b, xb. A vezes x, xa. E AB. Show! Repara que esses dois termos aqui centrais, eles têm um termo em comum, que é o x. Então, olha o que o nosso amigo fez. X ao quadrado, aí eu posso colocar nessa ordem que está ali no de azulzinho. Mais A mais B, x, AB. Tá? Então, esse aí é o nosso termo em evidência. Coloquei um exemplo aqui embaixo. Todo mundo consegue identificar aí, ó. Olha que legal. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, ó. Vai ficar estranho, mas fica legal. Olha só. Primeiro com primeiro. Primeiro com segundo. Segundo com primeiro, mais x. Segundo com segundo, mais 2. Olha o que eu vou fazer, galera. Esses dois termos aqui seria o 2 mais 1. Olha como é que eu vou colocar. X ao quadrado mais 2 mais 1, x mais 2. Tá? Só para, óbvio, né? Dá para colocar o 3x aqui, mas isso aí você vai, com o passar do tempo, você vai ver que é muito necessário. Ok? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Eu vou tirar essa página aqui, porque ela fala de um outro assunto, porque eu tenho que falar de mais produtos notáveis aí, tá bom? Vai dar um trabalhinho. Daqui a pouco a gente volta com essa folhinha. Vamos lá. Segundo e quinto exemplo. Esse quinto exemplo é o cubo da soma de dois termos. Repara lá, essa situação ela vai aparecer 3 vezes numa multiplicação, mas ela fica aí reduzida, né? Então estamos reduzindo. Como é que ficaria essa situação? Ó, primeiro termo adicionado ao segundo ao cubo, quer dizer, essa situação, como lá na primeira, o quadrado da soma, ela aparece 2 vezes. Repara aqui, ó, o quadrado da soma, e aqui uma vez essa situação aparecendo, o expoente 1, né? Ele não aparece aqui, mas a gente pode colocá-lo. E aí, podemos fazer o quê? Ler a regra. Eu vou ler para que você possa, de repente, memorizar aí, se você quiser. Ou você pode fazer desse jeitinho que eu coloquei aqui, ó. Só tem que lembrar que na multiplicação de mesma base, repete a base, somos expoentes. Por isso aparece o 3 aqui, e aqui aparece o 1 e o 2. Esse 1 aqui não vai aparecer para você, tá? Eu acabei de colocar. Vamos lá, o que a gente tem? Nós temos assim, pela regra, primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro termo mais o segundo ao quadrado. Mais o segundo termo ao cubo. Vamos ver de onde surgiu essa situação aí. Vamos lá, vamos de vermelho para dar mais campo. Devo ficar na frente um pouquinho aí, mas você vai identificar aí, ó. Esse cara aqui, nós já sabemos a resposta, tá lá no início do vídeo. Então eu só vou repetir o primeiro e repetir a resposta disso aqui. Se tiver dúvida, bota lá no início do vídeo. A mais B vezes A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Aí agora eu vou fazer a distributiva. Tá bom? Então vamos lá, distributivo. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, primeiro com terceiro. Segundo com primeiro, só vou trocar a ordem aí para ficar legal. Segundo com segundo. E segundo com terceiro.
repara, o a ao cubo e o b ao cubo já apareceram, ó, as pontas. Da onde saiu esse 3? Da onde saiu esse 3? 2a ao quadrado b. A ao quadrado b, então 2 mais 1, 3. Então vamos lá. A ao cubo mais 3a ao quadrado b. Então esse termo aqui e esse termo já foram. Sobraram esses dois termos aqui, b ao quadrado, a e a com expoente 1. Mais 3a, b ao quadrado e b ao cubo a gente repete. Tá aí o cubo da soma de dois termos. Se quiser memorizar, digo novamente. Primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Show? Vamos lá. Sexto exemplo. Vou subir a folhinha aí. O que nós temos aí? Nós temos o cubo da diferença de dois termos. A regra falada é a mesma, só cuidado que, ó, em vez de começar com o sinal positivo, começa com negativo. Sempre lembrando que um número negativo, uma letra negativa com expoente ímpar, dá sempre uma resposta negativa, tá? Por isso esse está escrito aqui menos 3 e por isso está escrito menos b ao cubo. Vamos descobrir o motivo. A regra é a mesma, só cuidado com os sinais, tá? Então vamos desenvolver. Esse cara aqui a gente também já tem lá, é no tópico 2. Então já vou colocar a respostinha dele aqui. A menos b vezes a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Vou fazer a distributiva dessa situação. Vamos lá. A ao cubo, presta atenção, menos com mais, menos 2 ao quadrado b, menos com mais, menos a ao quadrado b, menos com menos, mais 2ab ao quadrado e menos com mais, menos b ao cubo, tá? Então vamos lá, esse com esse deu esse com esse deu esse com esse, acho que eu não fiz esse, ó, esse com esse deu esse com esse deu esse. Vamos ver, acho que eu não esqueci esse, ó, vamos ver se eu esqueci. Eu acho que eu esqueci, sim. b ao quadrado. Vamos de novo. Esse com esse deu esse com esse deu esse, e esse com esse deu esse. Depois, esse com esse deu esse com esse deu esse aqui. Realmente eu tinha esquecido esse termo aqui. Foi bom que eu olhei de novo. Então vamos lá, vamos juntar as famílias. A ao cubo, só tem ele. Esse cara aqui vai se juntar com quem? Com esse. Menos 3a ao quadrado b. Então, família morreu, certo? E essa família aqui se junta com essa. Só que positiva. 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Então, já aprendemos aí mais uma etapa, ok? Vamos prosseguir. Olha esse cara aí, ó. A soma de cubos. É muito comum cair em vestibular militar também. Mas a galera da específica do vestibular, o ERJ ou outros vestibulares pelo Brasil aí, tem a tendência a cair sim, tá bom? Então tenham muito cuidado. Então, vamos ver de onde surgiu essa resposta aqui. X ao cubo mais y ao cubo, né? Nós chamamos isso aí de fatoração, né? Estamos abrindo a resposta, isso aqui é uma resposta, vamos sair dessa resposta e vamos para a pergunta. Quer dizer, eu tenho algo pronto e vou sair desse algo pronto para vir aí para sua origem, né? Então, da onde saiu esse x ao cubo mais y ao cubo? Sempre que ele aparecer, você tem que lembrar dessa formatação, tá? Eu já deixei pronto aqui para que a gente possa desenvolver e encontrar essa resposta, tá bom? Então, estamos fazendo o processo contrário. Estamos saindo da resposta e vindo para a pergunta. Então, vamos lá. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos x, y, menos x ao quadrado, y. X vezes y ao quadrado, mais xy ao quadrado.
y vezes x ao quadrado, mais x ao quadrado y vezes menos xy, menos xy ao quadrado. Já vai reparando se pode cortar alguma coisa, mais y ao cubo. Repara que já apareceu aqui, x ao quadrado y negativo, x ao quadrado y positivo. Morreu. Sobrou o quê? X ao cubo mais y ao cubo. Certo? Esqueci de marcar as respostas aqui. Beleza? Vamos prosseguir. Fizemos a soma dos cubos, agora vamos fazer a diferença dos cubos. Vamos lá. O que nós temos aí? Nós temos a diferença de dois termos x elevado ao cubo. Veja que é muito parecido. É um detalhe, galera, muda tudo. Então nós temos aí, aqui, na soma dos cubos, x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Na diferença de cubos, nós começamos com x menos y, repara, soma, sinalzinho, diferença, sinalzinho, soma, diferença, soma. Então, na hora de você estudar essa regra, começa somando e o termo do meio de lá é negativo. Na diferença, começa subtraindo e lá vira uma soma, ok? Então, muita atenção nisso aí. Então, isso já está pronto, né? Então, essa aqui é a nossa resposta e essa é a nossa pergunta. Vamos caminhar para saber se a gente vai encontrar isso aqui. X vezes x ao quadrado x ao cubo mais x ao quadrado y mais xy ao quadrado menos x ao quadrado y menos xy ao quadrado e menos y ao cubo. Já percebemos que os nossos carinhas aqui já apareceram. Vamos zerar o restante? Vamos lá. X ao quadrado y, sumiu. Xy ao quadrado, xy ao quadrado. Então, nós temos novamente aí a resposta. Diferença entre cubos ou diferença de cubos. Tá bom? Tranquilo? Espero que sim. Então, vamos caminhar. Eu acho que esse é o último, né? O quadrado da soma de três termos. Está ficando grande, né? Mas eu acho que esse sim, esse é o último sim. Tá bom? Então, vou até tirar a folhinha aqui para não atrapalhar a gente. Vamos lá. O que nós temos nessa situação aí? Nós temos três termos que estão somados dentro de um parênteses e estão elevados ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós não podemos separá-los. Nós vamos colocá-los lado a lado e vamos fazer a distributiva para saber se vai dar essa resposta aqui. O primeiro ao quadrado, mais segundo ao quadrado, mais terceiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2 vezes o primeiro terceiro e mais 2 vezes segundo terceiro. Vamos colocar isso ao lado? Vamos colocar lado a lado e fazer distributiva, né? A gente ainda tem um tempinho aí. Vamos lá. Então, vamos fazer aí a nossa distributiva. Vai ficar grande? Então, vou colocar aqui embaixo. Primeiro com primeiro. Primeiro com segundo. Primeiro com terceiro. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Segundo com primeiro. Segundo com segundo. Segundo com terceiro. Terceiro com primeiro. Terceiro com segundo. Terceiro com terceiro. Então, nós temos o A ao quadrado, o B ao quadrado e o C ao quadrado, como tem aqui em cima. Vamos ver se esse 2AB, 2AC e 2BC aparece. AB aparece aqui e AB aparece aqui, positivamente. AC aparece aqui e AC aparece aqui positivamente. Agora, vamos procurar o BC. O BC aparece aqui e o BC aparece aqui positivamente. Então, encontramos a resposta que ele quer. AB
a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2ab mais 2ac mais 2bc. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos voltar lá naquela folhinha que eu tinha tirado aí anteriormente. Vamos lá? Ela vai voltar aí, ó. Eu vou tirar a folha do produto notável e tá voltando a folha aí da faturação. Vou tapar essa parte de cima para ela não atrapalhar. Acho que ela não vai atrapalhar a gente não, né? Não foge do vídeo não. Tá bom? Então dá para ver aí. O que significa a faturação? Coloquei aí um textinho bem interessante. Faturação é transformar a soma em produto, é voltar à sua forma inicial. É mais ou menos o que a gente acabou de fazer, né? A gente tinha ali a soma do cubo, a soma dos cubos, ou a soma entre cubos e a diferença de cubos ou diferença entre cubos. A gente tinha ali a resposta final, a gente tinha que voltar, né? Nesse tipo de fatoração, que é voltar à sua forma algébrica, eu só não coloquei aqui, é voltar à sua forma algébrica inicial, é transformar a sua forma algébrica em soma e produto, né? Nós vamos ter dois tipos de agrupamento, né? Nós temos, na nossa apostila, nós trabalhamos com dois. Depois, numa outra oportunidade, eu posso até acrescentar mais outros tipos de fatoração, mas por enquanto nós vamos nos ater a esses dois tipos aí. É o fator comum, que nós já vimos lá em Steven, né? Tá aqui em cima o Steven, dá uma olhadinha no Steven aí de novo, ó. Ó o Steven aí, ó. Quando a gente coloca a soma dos dois aqui, coloca o termo em evidência, tá vendo? Tá? Então o Steven tá lá em cima só para te lembrar. O fator comum e o agrupamento. Desses, o que pode embaralhar um pouquinho mais a sua cabeça é o agrupamento, porque você precisa estar muito certo daquilo que você vai fazer. Tá bom? Vamos ver o fator comum. Eu preciso identificar nesses dois termos que estão aqui, sendo adicionados, o que exatamente eles têm em comum. O que exatamente esses dois termos têm em comum? Perceba que o primeiro termo é ax e o segundo termo é a y. Então, eles juntos, né, quando estão assim sendo somados, possuem termos diferentes que é o x e y, mas possuem alguém em comum, uma parte em comum, seria o a. Então, nós chamamos esse fator aqui fator em evidência, também conhecido como fator comum, tá? Na nossa apostila ele coloca como fator comum, mas alguns autores gostam de utilizar aí a evidência, tá bom? Nós vamos ver esse fator comum aqui no agrupamento. Esse A é o fator em evidência, tá bom? Vou fazer uma setinha aqui, se você quiser colocar aí, é a nossa evidência, tá? É quem está aí em destaque. E o x mais y, se eu fizer a distributiva, eu vou encontrar, ó, ax mais ay, tá bom? Coloquei um exemplo aí para a gente poder identificar. O que 15 e 25 têm em comum? Na tabuada, seria o 5, né? Então, vamos colocar o 5 aí. 5 é o número em comum. Eles têm alguma coisa em comum nas letras? Também mais conhecido como parte literal? É o nome correto. Aqui nós temos um x ao cubo e aqui nós temos um x ao quadrado. O menor deles é o fator comum. Então, o x ao quadrado é menor que o 3, então significa que o x ao quadrado está dentro de x ao cubo. Então, vamos colocar aí o x ao quadrado em evidência. Esse termo não tem y, só esse termo que tem. Então, parênteses. 5x ao quadrado vezes quem? Para dar 15x ao cubo. 5 vezes 3, 15. Só que aqui é x ao quadrado. Então, para encontrar um x ao cubo, eu preciso de x lá dentro. Mais 5 vezes quem para virar 25. É o 5. Eu já tenho o x ao quadrado aqui do lado de fora. Então, quando eu multiplicar, ele já vai aparecer. Mas eu não tenho o y. Então, y. Se eu fizer a distributiva novamente, eu vou encontrar essa resposta aqui. Tranquilo? Beleza. Vamos prosseguir. Agrupamento. Então, o nome já diz, nós precisamos formar grupos, tá? Muito cuidado com o tipo de grupo que você vai formar, tá bom? Eu aqui, nesse exemplo, coloquei o quê? Eu coloquei o A e o B, e o X e o Y. Então, eu vou formar grupos de A e grupos de B. Então, eu formei aqui, ó, A, parênteses, lembra? Evidência, X mais Y, mais, todos os sinais lá respeitando a regra, B, X, Y.
O que eu estou vendo? Esse famoso FC. FC aqui é o fator comum. Então, fator comum é o que os dois termos têm. Os dois lados da minha situação, o problema tem. Tá? Então, se eu posso dizer que os dois lados têm o FC, o fator comum, então esse cara aparece mais de uma vez. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou juntar os externos e o fator comum. Eu repito, ó, A e B são os fatores em evidência. Então, é evidência. E FC, XY, desculpa, é o fator comum. Certo? E aí eu coloquei um exemplo aí para a gente poder trabalhar isso também nos exercícios. Vamos lá. Vamos observar aqui. O que nós temos? AB mais 3B mais 7A mais 21. O que AB e 3B têm em comum? O B, né? Então, na multiplicação, A mais 3. O mais. O que 7 e 21 têm em comum? O 7. A mais 3. Olha o que nós encontramos. O que nós vamos fazer? Pegar os carinhas que ficarem em evidência, colocar no parênteses e multiplicar pelo fator comum. Se quiser ter certeza desse resultado, faz a distributiva. Você pode encontrar com a letrinha em ordem diferente, em ordem contrária. Mas lembrando sempre que a ordem dos fatores não altera o produto.